a ressalva. Isso não é o plano de saúde do Estado, não é o programa de saúde, não é o plano plurianual de saúde do Estado. Isso são ações no setor de saúde que tem, segundo a visão dos técnicos, e isso está sendo submetido ao conhecimento, ao julgamento da população cearense, da Assembleia Legislativa, que tem vinculação com a Copa. São ações na saúde necessárias para que, nesse setor, a gente não deixe a dever, né, para tantos quantos irão participar do evento. Então, ampliação da rede SAMU de emergência, investimento 4.561.000 a demandar. SAMU, aqui em Fortaleza, é feito por Fortaleza, a região metropolitana é feita pelo Estado. Ampliação da rede SAMU região metropolitana, 1.534.000. Ampliação de leitos de UTI, né? Isso focado na questão da Copa. Só agora, acabamos de inaugurar o HGF, nós ampliamos lá em 38 UTIs, mas isso é parte do plano do Estado. Para a Copa, a gente entende a necessidade de ampliar aí, focado nessa questão, a partir de cálculos, de públicos, etc., etc., 120 leitos de UTI, 24 milhões de reais de investimentos a demandar. Ampliação de leitos hospitalares públicos, também focado na questão da Copa, do público, das pessoas que passaram por aqui, etc., etc., criação de 380 novos leitos hospitalares públicos. Não é focado no público que terá de Copa e na relação que isso causa. Segundo, hein? E olha, porque a saúde eu já baixei um bocado também, porque eles tinham botado também o mundo inteiro. Baixei no sentido de que deve focar na Copa. Isso está submetido ao conceito e ao julgamento da população. Reaparelhamento das emergências terciárias. Aí, é o seguinte, se vocês acharem conveniente, acharem alguma extravagância, podem chamar as pessoas responsáveis pelos dados de cada um dos setores, né, para eles darem os esclarecimentos aqui, os cálculos que foram feitos, o que é que foi, os parâmetros que foram levados em conta para isso. Isso daí é exatamente cumprindo algumas determinações da própria FIFA, porque ela exige uma quantidade mínima de leitos necessário. Então, é dentro, inclusive, daquilo que foi solicitado pela FIFA. Não, a FIFA, ela estabeleceu, olha, a cidade tem que ter um parâmetro de tantos leitos de UTI É cumprindo o caderno de encargos. Muito bem, então pronto. Então está aí a justificativa, mas, repito, a gente tem que estar vigilante, porque eu mesmo tenho uma absoluta preocupação de que não venha um item desmoralizar todo o esforço que foi feito. Por isso que eu estou fazendo questão de dar transparência e conhecimento dessas questões. Reaparelhamento das emergências terciárias, Hospital Geral, JF e Hospital de Messejana, 4.844.000 a demandar. São equipamentos de... Ampliação do atendimento de urgência, 7.600.000, a construção de 4 UPAs, unidade de pronto atendimento. A rigor, isso aí a gente já pode botar entre parênteses que o ministro, aliás, o secretário João Ananias esteve ontem lá no Ministério e eles estão assegurando para o Ceará 26 UPAs. 4 delas serão aqui em Fortaleza e é exatamente o que estava demandado. Isso já pode colocar entre parênteses como uma coisa equacionada, né? Aquisição de ambulâncias para transporte de rede hospitalar. E aí, um hospital de emergência. Fortaleza tem o IJF, que foca, quer dizer, tem referência em queimados e em acidentes, e tem o HGF, que faz lá AVC, e somente AVC, né? O Hospital de Messejana, que faz emergência de coração, mas esse seria um grande hospital de emergência, localizado ali pela perimetral. Acho que foi sugestão do deputado Fernando Hugo. É no outro anel. Né? Não, é sério, alguém fez uma sugestão de que fique no anel viário. O anel viário Fortaleza tem esse primeiro, que é esse aqui da Expresso, o segundo, que é
a perimetral, e o terceiro, que é o anel viário, lá que é do DENIT. Então, a ideia seria lá próximo do Castelão, que é uma região também messejana, tudo ali está em torno da região descoberta. Conjunto Palmeiras. Não, o local físico assim não está ainda apontado, não, mas dá a indicação de que seria na vida perimetral para facilitar aí o acesso dessa região sudeste de Fortaleza. E, naturalmente, o próprio Castelão. A demandar. Então, na saúde, se prevê investimentos de 248, 53 captados, equacionados, e 195 a captar. E, por último, penúltimo, energia e telecomunicações. Governador, Oi? ainda com relação à saúde, Edilson Pacheco aqui, governador. Pois não, deputado. Os investimentos na área de saúde, eu pude perceber aqui, inclusive, ampliação do SAMU. Se a gente sabe que vai ter um incremento muito grande no turismo com a Copa aqui em Fortaleza. E, com certeza, os pontos turísticos do litoral leste e do litoral oeste serão bastante frequentados. E como a gente já tem o atendimento do SAMU para o litoral leste, se foi pensado o atendimento do SAMU para o litoral oeste, Jericoacoara, Trairi, aqueles municípios da região do litoral oeste. Bom, no caso específico de SAMU e UPA, o governo federal tem uma diretriz de universalizar esses dois serviços até o final de 2010. Serão implantadas no Ceará 26 UPAs. UPAs é uma unidade de pronto atendimento, uma primeira emergência para você estabilizar o paciente. Vossa Excelência é médico, não é isso? Não? Enfim, mas tem muitos aqui, estou falando certo? Para estabilizar o paciente. E aí encaminhar, estabiliza uma unidade ali, sem centro cirúrgico, mas para salvar a vida da pessoa. E aí encaminhar para um hospital para fazer um procedimento mais sofisticado. Então vão ser 26 UPAs no estado todo. E para a UPA funcionar bem, está umbilicalmente ligada à questão do SAMU. Ela só vai funcionar bem se tiver um bom sistema de resgate e transporte de passageiros. E o SAMU vai ser universalizado no estado do Ceará até o final do ano que vem. Nós vamos fazer 4 núcleos, além Fortaleza fica com o que está, o do Eusébio, que hoje atende ao litoral leste, passa a atender a região metropolitana também e parte já do litoral oeste. Vamos ter uma central de regulação na região norte, pegando todo o litoral norte e oeste do estado, uma outra no sertão central, pegando Inhamun, sertão central, Crateús, isso só como ponto de regulação, para atendimento, para efeito de dados e tal, mas as unidades, ambulância e UTI vão estar espalhadas em todo o estado do Ceará. Então, fique tranquilo que está previsto isso, independente da Copa. Governador, sobre saúde ainda, sobre saúde. Pois não, deputado Dr. Bruno. Foi polêmica aqui na Assembleia aquela compra do hospital lá da Rui Barbosa, não é? Pois não. O fato de construir esse novo hospital, que eu acho que realmente está muito melhor localizado do que o atual, permanece, quer dizer, a decisão do governo de comprar aquele hospital na Rui Barbosa, ou uma coisa exclui a outra ou não? Deixa eu só explicar as duas questões. Eu fui procurado por prefeitos da região metropolitana de Fortaleza, que constituíram uma entidade, para uma audiência. Nessa audiência, eles colocaram diversos temas, mas um dos temas principais... Bom, estavam presentes todos os prefeitos da região metropolitana, salvo Fortaleza, que estava... A prefeita Luziane estava viajando e foi o vice-prefeito... Portanto, estavam todos os municípios. Caucaia, Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Horizonte, Chorozinho, Pacajus, Eusébio, Aquiraz, enfim, esses 11 municípios. Todos eles colocaram a deficiência grande que sentem em relação à questão de internação hospitalar.
Porque a saúde, eu acabo virando um expert nisso, de tanto que tenho ouvido, eu sou engenheiro, mas a saúde ela tem diversos níveis, especialidades e ações, né? Esse hospital aqui previsto é um hospital projetado para ser um hospital de emergência. Um hospital de emergência. E, só para dar um exemplo, a pessoa tem um derrame, né, para ficar bem no popular, um AVC, deve ser imediatamente deslocada para o HGF, que é o hospital especializado de emergência nessa área. Essa é a área que mais mata hoje no Brasil, né? Então, lá se faz a primeira intervenção, muitas vezes a necessidade de abrir, né, abrir o cérebro, o neurocirurgião atuar, tirar lá o coágulo que fica, e depois a pessoa tem que ir para a internação. O HGF vai ter ampliado agora a sua área de internação. O Estado está ampliando o Valdemar de Alcântara para também ter mais leitos de internação, mas ainda há graves defasagens nesse setor. E esse hospital, portanto, a proposta é de que seja um hospital, como os técnicos chamam, porta fechada. Não é um hospital para a pessoa sair de casa e ir lá para ser atendido sem uma referência. É um hospital para um paciente de Maracanaú, de Maranguape, do Eusébio, do Aquiraz, que teve um procedimento cirúrgico, depois precisa de um período de internação. E esse hospital vai ser, como eles chamam, porta fechada para essas referências de internação. É esse o sentido, né? Portanto, uma coisa não exclui a outra. Mas isso, vejam bem, não é um desejo meu, não. Eu quero ajudar a melhorar o atendimento na saúde. E o atendimento na saúde vai desde o médico do PSF, passando pelo SAMU, passando pelas UPAs, que é a unidade de pronto atendimento, passando por hospitais de referência, passando por hospitais médicos, passando por policlínicas, que são exames, etc. Tem muitos serviços na saúde. E aí são duas coisas diferentes. Então, o que é que eu disse aos prefeitos? Reconhecemos a necessidade, reconhecemos que nós temos carência de leitos de internação, o Estado está procurando suprir isso com a construção do Hospital do Cariri, com a construção do Hospital da Região Norte, mas reconhecemos que ainda assim há deficiências. Então, um dado que também acho que a gente deve se apropriar é de que saúde, você tem a necessidade de grandes volumes de investimentos para construir, equipar, e tem também muito mais, considerado aí um período de um governo, por exemplo, para manter. O caro na saúde não é construir, o caro na saúde é manter a estrutura, manter naturalmente funcionando bem, né? Então, especificamente sobre o caso, para comprar o que dizem, eles trouxeram essa informação, um empreendedor privado construiu um hospital, teve um problema pessoal, acho que um problema de saúde, e resolveu agora que não vai mais querer manter o hospital, um hospital privado, e estaria disposto a vender. O custo de compra, que, segundo informações, inclui o prédio e todo o equipamento que já está lá, seria da ordem de 53 milhões de reais. Esse é o custo do investimento. O custeio, considerando 4 anos, que é um período de um governo, vai para 160 milhões de reais. Portanto, 3 vezes mais do que o investimento. Então, eu disse para os prefeitos, olha, eu me coloco à disposição, no sentido de encaminhar esse pleito de vocês, desde que a gente reparta as responsabilidades. E proponho a seguinte forma: o Estado faz o investimento, 100% do investimento, 53 milhões de reais, segundo eles disseram, e o custeio será rateado
da seguinte forma: 50% pelo Ministério da Saúde, 25% pelo Estado e 25% pelos municípios. Nós constituímos um consórcio e cada um deposita lá a sua parte disso, da sua responsabilidade, para que esse hospital possa se manter para frente. Eles concordaram com a tese, com a proposta. Eu pedi uma audiência ao ministro da Saúde, fui com alguns deles, aí me acompanharam uns 4 ou 5 dos 11 prefeitos da região metropolitana, e fizemos a proposta formal ao Ministério, que para mim é condição sine qua non. Se não conseguir viabilizar a questão do financiamento, eu não entro com o investimento. O Estado não entra com o investimento. O ministro achou muito boa a ideia, porque o ministro também tem as dificuldades, que a gente sabe, de ver as coisas, quando a construção é iniciada pelo poder público, se estende por muito tempo, isso é comprar um hospital pronto para abrir a porta no dia seguinte, isso animou o ministro. O modelo gerencial e o modelo de repartição do custeio, também o ministro deu depoimento de que achou criativo, e etc., etc., e recomendou que fosse criado um grupo de trabalho para estudar. Então, estamos nesse pé. Na hora que o Ministério ou esse grupo concluir, eu estou à disposição e, repito, as duas coisas são independentes, os focos e os públicos são independentes e podem acontecer simultaneamente. Bom, penúltimo eixo, infraestrutura focado em energia e telecomunicações. Todo mundo sabe, as exigências da FIFA nesse setor são muito rigorosas. Imagine se corta uma transmissão para o mundo inteiro, né? Portanto, tudo tem que ser absolutamente redundante, energia. Se você precisa de um fibra ótica, quer dizer, se você vai precisar de uma fibra ótica, você tem que ter 5, para se uma falhar, ter a outra, se a outra falhar. São as exigências, e eu acho que nisso realmente tem que ter muito rigor. Então, investimentos na questão de fibra, banda larga dentro do Castelão, e há estudos aí feitos pela ETIS que apontam para a necessidade de investimentos da ordem de R$ 9 milhões a captar. Aí é só faz uma referência aí ao cinturão digital, embora não esteja nenhum recurso para o cinturão digital na Copa, não. Né? Embora o Gigafor se incorpore. Né? Suprimento de energia, garantia redundante de mais 22 MVA, isso tem megawatts, né? Dá na mesma coisa. Quanto consumo, dá um custo de 22 a captar. E aí dá uma indicação de como o que é que vai ter que ser feito de linhas de energia, tudo, repito, com redundância, para se uma falhar, ter a outra. Vamos lá? E ainda esse investimento em energia eólica, com capacidade para, na sua carga plena, suprir todo o complexo do Castelão. Investimento de 12 milhões 710, são 2 torres de 1 megawatt cada para suprir lá o complexo. Bom, aí uma nota um detalhamento sobre a energia eólica. Então, de energia e telecomunicações, um valor de 42 milhões. Nisso a gente tem grandes vantagens, porque toda a rede de fibra ótica do Brasil e daqui para os Estados Unidos e para a Europa passam por Fortaleza. Então, nós temos, em relação a praticamente Rio de Janeiro, vai ter algo semelhante a nós, e só. No Brasil, essas 2 cidades têm já essa infraestrutura por definições aí passadas. Toda a fibra ótica que sai do Brasil e vai para a Europa, sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, passa aqui em Fortaleza. Ela vem do Rio de Janeiro, passa aqui em Fortaleza e daqui sai por cabos oceânicos, marinhos, para os outros continentes. Pois não, deputado João Jaime? Seria interessante que, até para dar um charme ao estado do Ceará, na sede da Copa aqui em Fortaleza, que fosse feito um programa de emissão zero de carbono das intervenções
das intervenções que vão ser feitas, que são muitas, ou através de implantação de energia eólica, ou através de reflorestamentos, de parques. Eu acho que isso aí daria um diferencial. Estou arrupiado aqui. Perfeita ideia. Vamos encarregar aí, pegar alguém, uma consultoria boa, para dimensionar cada uma das ações, o que é que provoca de impacto de emissão de carbono, e a gente tem, então, um paralelo, um painel aí aberto publicamente, um paralelo de compensações, de ações compensatórias para a redução dessas emissões. Valeu, deputado João Jaime. Perfeita aí a ideia. Perfeita, extraordinária. Eu já tinha procurado fazer isso. Essas coisas são... Eu não era muito de dar valor a essas coisas, não, sinceramente. Assim, essas coisas de ícone e tal. Mas eu estou cada vez vendo... Porque eu dizia sempre o seguinte: olha, o importante é a gente fazer o feijão com arroz. Né? Citar um caso específico. Não adianta nada, isso quando eu era prefeito, não adianta nada eu pegar aqui e pegar uma escola e fazer aquela escola nos trinques. Ali a criança vai ser tempo integral, vai ter tudo do bom e do melhor, e as outras 40 escolas, tudo se acabando. Então, eu dizia sempre que muitas vezes, políticos fazem isso, eles ficam fazendo falsos ícones, né, colocam aquilo ali, isso engana as pessoas, e no fundo, está tudo se acabando. O cara pegou só um para mostrar, para fazer a manchete, né? Então, a boa política é a política feijão com arroz. É muito melhor você assegurar o médio para todo mundo do que você dar do bom e do melhor para uma fraçãozinha pequena e deixar os outros se acabando. Então, eu era avesso a esse tipo de coisa. Vereador. Mas não que eu tenha mudado nesse princípio filosófico, mas às vezes você ter algumas referências, né, que isso vai criando cultura, consciência. Então, foi por decisão minha que foram colocadas, eu já tinha dito isso aqui, essas 2 torres de eólica. Quer dizer, a gente pode ter, não é que ela vá garantir, a gente sabe que se parar o vento, você tem que ter uma outra fonte, né? E vai ter a outra fonte, certamente. Mas a gente deve estimular fontes alternativas, e vou logo mais mandar aqui para a Assembleia a criação de um fundo para a energia solar, nós temos também grande potencial. A gente deve estimular, e às vezes esses ícones, se forem sérios, né, tem um sentido importante. Mas no seu caso não é nem ícone, no seu caso é realmente uma coisa verdadeira, pelo que eu entendi a sua sugestão, para ser completa. Vamos dimensionar tudo que as intervenções vão provocar de emissão de carbono, e vamos então fazer aqui do lado um painel de dívidas, de compensações, e aí diversas ações para compensá-las. Governador. Obrigado, João Jaime, pela excelente contribuição. Lula Moraes, por favor, governador. Uma sugestão nesse sentido. A nossa região metropolitana, ela tem uma quantidade significativa de olarias, né, produtoras de tijolo, de telhas e tal. Como ali Russas também, eu acredito que deve ter outras regiões que assim o tenham. E essa base da energia que move essas indústrias é a lenha, e que vem da nossa caatinga, a grande maioria. E na contramão do fenômeno da desertificação, ajudando melhor, no mesma mão do sentido da desertificação e da agressão sobre a caatinga. Então, somando a isso, nós aprovamos recentemente um incentivo para a redução do ICMS do gás para o PECEM recentemente. A sugestão que eu dou é que nós possamos estender ao incentivar aqueles equipamentos que consomem energia de lenha a substituir por gás. Eu acho que nós estamos ajudando exatamente nesse sentido da sugestão que o deputado João Jaime apresentou, e nós vamos preservar nossa caatinga, nós vamos reduzir a expedição de CO2, ou seja, e vamos reduzir e ajudar a essas, talvez até redução de custo, quem sabe, por conta do gás, para o uso desses equipamentos. Então, estou dando essa sugestão que eu tenho certeza que ajudará. Obrigado. Com certeza, deputado Lula Moraes, é uma sugestão que ajuda muito. Nós temos que equacionar ainda o problema do fornecimento do gás.
A distribuição do gás aqui no Ceará, ela é uma companhia pública, né, que tem maioria das ações ordinárias públicas. É o governador do estado quem indica o presidente da Cegás, que é a empresa de distribuição de gás. No entanto, nas ações preferenciais da Cegás, a maioria é privada. Os dois sócios majoritários, o Estado tem muito poucas ações preferenciais, são a Petrobras e a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E, portanto, a diretoria é colegiada, o presidente que indica é o governador e os diretores são dos sócios, um diretor de cada um dos sócios. Só para dar um informe sobre a estrutura. Portanto, a responsabilidade de gás é nossa. No entanto, a Cegás não tem a garantia e a segurança de fornecimento a ela do gás que ela deve distribuir. Porque a gente sabe o histórico, o gás aqui, a partir de um gasoduto lá de Guamaré, no Rio Grande do Norte, a produção lá de Guamaré vem diminuindo, né? O Gazene, que vai ligar o gás prospectado lá no litoral de Campos, Rio de Janeiro, não está ainda concluído, e a alternativa que a Petrobras escolheu, e isso é temporário, até que seja feito o Gazene, é essa unidade de regaseificação, que já está pronta, é uma das obras do PAC, que está pronta, concluída e funcionando aqui no estado do Ceará. Tá certo? No entanto, como isso é um gás que tem um preço muito caro, porque isso é um gás que vem de alguns países da África, Nigéria, Argélia. O gás lá é extraído dos poços, é rebaixada a sua temperatura a 1.000 graus negativos, 1.000 graus negativos. Se eu estou dizendo alguma coisa exagerada, alguém me corrija, por favor, mas acho que é muito próximo disso. Esse gás se liquefaz e é transportado num navio especial, são muito poucos no mundo que existem para fazer isso, lá da costa da África até aqui, o Porto do Pecém. Lá no Porto do Pecém fica parado um outro navio que tem a capacidade de regaseificar. Então, aí ele faz o contrário, ele aquece o líquido e transforma em gás, e já foi construído, está pronta um gasoduto do Porto do Pecém até a BR-222, onde já existia o gasoduto que atende aquelas duas unidades termoelétricas que estão ali no Pecém. Então, quando a Petrobras fez isso, ela fez um grande investimento, elevado investimento. Esse gás é muito caro e eles resolveram dizer o seguinte: olha, esse gás é exclusivamente para a questão das termoelétricas. Tem a preocupação exclusiva de assegurar o fornecimento de gás para, se houver uma sobrecarga no sistema nacional, as termoelétricas rodarem com esse gás de lá. Então, não está usando, porque a gente está com energia elétrica de origem hidráulica em abundância, mas é aquela história, você não pode comprometer esse gás com outra coisa, senão na hora que for precisar para lá falta, e aí dá o apagão. É uma coisa que pode parecer assim, até antipática, mas é perfeitamente compreensível. A Cegás está com, a essa altura deve estar com 100 milhões de reais em caixa. E não faz investimento, que eu tenho cobrado, tenho insistido, tenho brigado, embora, repita, é uma diretoria colegiada, porque tem esse argumento de que não tem a oferta fixa do gás. Então, vai fazer um ramal, eu estou querendo que leve para Russas, a região do Limoeiro, e de lá seguir para o Cariri, e eles não fazem porque, olha, não podemos fazer isso porque não vamos fazer o investimento e não vamos ter gás para fornecer. E é realmente um impasse que só será resolvido quando a gente tiver a ligação do Gazene. Aí, com esse gás de regaseificação, é muito caro enfim. Então, espero que tenha entendido aí.
Então, não adianta a gente fazer incentivo se a gente não pode fornecer o gás. Em suma, é isso. Se não tem a garantia de fornecimento do gás. E a garantia é exclusivamente essa, suprimento a Cegás. A Cegás tem condição de fazer o investimento e levar o gasoduto até lá. Podia estar fazendo muitos aqui em Fortaleza, mas não faz porque não tem a segurança do suprimento.